Sejam bem-vindos à programação da nossa Casa TV Web. Hoje, quinta-feira, 20 de julho de 2023, agora são 19 horas e 29 minutos, está no ar mais um Tribuna em Debate. Pessoal, vocês que nos acompanham aí das inúmeras plataformas, o nosso Tribuna em Debate está sendo transmitido através do Facebook, nas páginas Tribuna do Povo BR e Nossa Casa TV Web. E também a galera que nos acompanha do TikTok também está acompanhando aí mais um Tribuna em Debate. Pessoal, e hoje no nosso Tribuna em Debate tem muito assunto interessante, muito assunto aí que está norteando a política nacional. E um desses assuntos, inclusive, é objeto da nossa temática aqui, da nossa enquete da nossa Casa TV Web. Já no início da nossa programação, do nosso Tribuna em Debate, nós estamos aí lançando uma enquete e nós contamos aí que vocês participem e deem a sua opinião. Nós sabemos aí que durante a semana existe aí um burburinho muito grande de uma expulsão de um deputado federal do PL, do partido do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, já se manifestou que esse deputado será expulso. Você que ainda não está sabendo desse burburinho, dessa questão, existe um deputado lá no Ceará, o Yuri do Paredão, ele que é deputado federal, que foi eleito no último pleito pelo PL, Partido Liberal no Ceará, e esse deputado federal vem causando aí muita polêmica. Recentemente aí ele se encontrou com ministros do governo Lula e fez o L. E essa atitude do deputado do Ceará trouxe aí um desconforto muito grande dentro do Partido Liberal, do partido do presidente Bolsonaro. E hoje, Valdemar da Costa Neto, presidente nacional da sigla, se manifestou e disse aí que o deputado federal será expulso do partido, diante aí que ele não comunga com os ideais da legenda, palavras de Valdemar Costa Neto. E agora no início do nosso programa, pessoal, nós estamos perguntando a você que nos acompanha. Você concorda com a expulsão desse deputado aí? Parece um deputado melancia, né? Que fez o L. Se você acredita que a expulsão dele do Partido Liberal é justa, dê a sua contribuição, vota aí sim, se manifesta pelo sim. Se você acredita que essa expulsão não é justa, esse não é o caminho, vote aí não. O importante aqui na nossa Casa TV, no nosso Tribuna em Debate, é a sua participação. Então a enquete aí está lançada já aqui no Facebook. Pessoal, você concorda com a expulsão do deputado federal que fez o L? Traga aí a sua contribuição e aqui no Tribuna em Debate a sua participação é muito importante. Nós já vamos retornar em poucos instantes nesse assunto. Mas agora, pessoal, vamos falar aí briga de esquerda e centro-esquerda. Isso mesmo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, entrou aí com uma ação contra o Jean Willis aí, que é um esquerdista nato, conhecido, inclusive foi deputado federal pelo PSOL e é um defensor aí amplamente conhecido do PT e do governo Lula, né? O governador denunciou aí o ex-deputado ao Ministério Público por declarações homofóbicas. Isso mesmo, o governador do estado do Rio Grande do Sul, que é declaradamente homossexual, está processando aí o Jean Willis, que também é homossexual, por declarações homofóbicas. E é isso que nós vamos entender agora no nosso Tribuna em Debate. O governador aí do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, denunciou o ex-deputado federal Jean Willis por declarações homofóbicas. A representação aí, ela foi feita ontem, quarta-feira, ao Ministério Público, e essa denúncia ela foi encaminhada aí depois de um bate-boca entre os dois no Twitter, esse bate-boca que aconteceu na semana passada.
A informação ela foi compartilhada pelo governador em sua conta no Twitter hoje, informando aí dessa representação contra o ex-BBB e ex-deputado federal Jean Willis. De acordo com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não interessa se é de direita ou de esquerda, não interessa a cor da bandeira que carrega. O que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados, disse aí Eduardo Leite em sua conta oficial no Twitter. Prosseguindo, o governador do estado do Rio Grande do Sul ainda disse que a sociedade que a gente defende é uma sociedade de respeito, de tolerância, em que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade e pela sua honestidade. Não por sua cor de pele, ou por sua crença, ou por sua orientação sexual aí, disse o governador. Eduardo Leite ainda salientou que homofobia venha do lado que vier, preconceito e discriminação venha do lado que vier, da cor da bandeira que cada um segurar, não pode ser tolerado. E por isso, ele faz aí essa representação junto ao Ministério Público, explicou ele nas redes sociais. Então tá aí, né, pessoal? Tá aí, o Eduardo Leite partiu para cima do Jean Willis. Para quem não está sabendo, na semana passada o Jean Willis aí, depois de todo aquele noticiário que o governo Lula irá acabar com as escolas cívico e militares, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou o contrário a tal medida do governo federal. E essa atitude do Eduardo Leite aí causou aí, né, uma raiva muito grande de Jean Willis, que ele se manifestou da seguinte forma. Olha só, vamos relembrar o que o Jean Willis falou aí do Eduardo Leite. Que governadores héteros de direita e extrema direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então tá feio. Então tá aí, né? O Jean Willis direcionou sua metralhadora ao Eduardo Leite pelo simples fato do governador do Rio Grande do Sul ser contrário à medida do governo federal de acabar, de extinguir com as escolas cívicos militares. E isso trouxe uma ira de Jean Willis, que proferiu aí, né, ao nosso ver, dizeres aí totalmente homofóbicos, né? Isso sim é homofobia. E agora o que fará aquela galera, né, do ódio do bem, né? Será que eles vão recriminar o Jean Willis pela sua fala, pelos seus dizeres, pela sua homofobia? Até agora não, nós não estamos vendo a esquerda de forma alguma recriminar aí a atitude aí cometida por Jean Willis. E pelo que tudo parece, Eduardo Leite comprará essa briga até o final, inclusive já acionou aí judicialmente Jean Willis através de uma denúncia formalizada ao Ministério Público Federal, e vamos acompanhar tudo isso durante aí o desenrolar dessa semana e da próxima semana, pessoal. Pessoal, lá no início do nosso Tribuna em Debate, nós lançamos aí uma enquete. Nós já vamos falar logo sobre o deputado federal aí, que será expulso do PL, do partido do presidente Jair Bolsonaro, pelo fato desse deputado não comungar com os ideais da legenda e está, inclusive, fazendo L junto com ministros do governo Lula. E no início do nosso Tribuna em Debate, nós perguntamos aí: você é favorável à expulsão desse deputado federal que fez o L? Traga aí a sua opinião, que é de muita importância aqui no nosso Tribuna em Debate. Pessoal, vamos trazer agora uma informação muito importante sobre a CPMI do 8 de janeiro. O Ministério Público Federal pede o arquivamento da ação da CPMI contra Mauro Cid por suposto abuso de silêncio. Durante a semana nós vimos repercutir aí muito, tá, a
relatora da CPMI do 8 de janeiro, tentando aí dizer que o silêncio de Mauro Cid não era correto. E diante deste silêncio de Mauro Cid, ela iria representá-lo aí judicialmente. Mas, pelo menos a primeiro plano, essa pretensão, né, da esquerda aí que faz parte da CPMI do 8 de janeiro não vai lograr êxito. Por quê? É isso que nós vamos entender agora. Nesta quinta-feira, o Ministério Público Federal pediu que a Justiça Federal do DF arquive um pedido feito pela CPMI do 8 de janeiro contra o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente Mauro Cid, por um suposto abuso do direito de silêncio. De acordo aí com o procurador da República, Caio Vaz Dias, não ficou comprovada nenhuma conduta criminosa por parte de Mauro Cid. O ex-ajudante aí de ordens de Bolsonaro prestou depoimento à CPMI no último dia 11 de julho, mas fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio e não respondeu aí as perguntas feitas pelos parlamentares durante aí mais de 7 horas de depoimento. Mauro Cid recusou, inclusive, a responder aí qualquer questionamento realizado pela CPMI. E diante dessa decisão, a relatora da CPMI quis aí criar alguma falácia criminosa contra Mauro Cid e, a primeiro plano, o Ministério Público Federal colocou aí água no chope na pretensão da esquerda, que hoje faz parte aí do núcleo também da CPMI de 8 de janeiro. Então, a primeiro plano, o Ministério Público Federal pediu o arquivamento aí da representação que foi feita contra Mauro Cid por um suposto abuso de silêncio. Agora vamos acompanhar, pessoal, como tudo isso vai desenrolar, como a CPMI será conduzida nos próximos dias. Nós sabemos aí que o Congresso Nacional está de recesso, está paralisado, os trabalhos aí estão, de certa forma, suspensos, mas a partir do mês de agosto isso será retomado e nós vamos acompanhar qual que será a linha tomada de trabalho. Nós estamos vendo um verdadeiro embate entre os parlamentares de esquerda e entre os parlamentares de direita, e essa tentativa primeiro plano, encabeçada pela parte esquerdista que compõe a CPMI, deu com os burros na água e o Ministério Público Federal requereu aí o arquivamento. Pessoal, passando agora para o nosso próximo assunto, vamos falar agora sobre esse deputado federal que está prestes a ser expulso do Partido Liberal e vamos entender o porquê que tudo isso está acontecendo. Hoje, nesta quinta-feira, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, confirmou que o deputado federal pelo PL do Ceará, Yuri do Paredão, né, que fez o L, ele será expulso do partido. Nesta quinta-feira, o presidente aí da sigla afirmou que essa expulsão ocorre porque o parlamentar não comunga com os ideais da legenda. Vamos entender isso agora para que nós possamos repercutir. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, oficializou nesta quinta-feira a expulsão do deputado federal Yuri do Paredão da legenda. A confirmação ela foi divulgada por Valdemar em uma publicação em suas redes sociais e ocorre após a divulgação de uma foto onde o parlamentar aparece o quê? Fazendo L ao lado de ministros aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No início da semana, Valdemar determinou, conforme mostrou aí todo o noticiário político nacional, que o diretório do PL do Ceará abrisse o processo para expulsar o parlamentar da sigla. Então tá aí, e nessa quinta-feira o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, afirmou que a expulsão ocorre porque o parlamentar está indo totalmente contrário aos ideais e aos princípios norteados pelo Partido Liberal, que, vale lembrar,
é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje é também o presidente de honra do Partido Liberal. Então, o que nós interpretamos que essa expulsão nada mais é do que natural. Imaginem, né, pessoal? Imaginem um parlamentar de esquerda, um parlamentar que pertence a uma sigla de esquerda, ao PL, ao PSB, ao PSOL. Imagine um parlamentar desse defendendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Consequentemente, também, esse seria o desenrolar com esse parlamentar. Então, o que o Valdemar Costa Neto acabou de fazer nada mais é do que uma filtragem natural. E vale lembrar que com a expulsão de Yuri, né, do paredão, o mandato será exercido pelo parlamentar. Ele não perde o seu mandato, mas consequentemente ele filiará aí em uma nova sigla nos próximos dias. Então, os 99 deputados federais que pertenciam ao Partido Liberal através do último pleito eleitoral, agora o Partido Liberal contará com 98 parlamentares diante da expulsão de Yuri do paredão. E de acordo, pessoal, com essa notícia, com essa decisão tomada, encabeçada pelo presidente nacional do Partido Liberal, é o objeto da nossa enquete. Porque aqui na nossa Casa TV, no nosso Tribuna em Debate, o importante é a sua participação. Então, até por isso, no início do nosso programa, nós lançamos aí a enquete perguntando o que vocês acham aí dessa decisão de Valdemar Costa Neto. Vocês concordam? Vocês discordam? O parlamentar aí, Yuri do Paredão, ele que é do Ceará, ele que fez o L, vocês concordam aí com a expulsão de Yuri do paredão, pessoal? Essa é a nossa pergunta, essa é a nosso questionamento aí, e abrindo espaço para que todo o nosso público, nosso grande e seleto público, possa participar. Pessoal, agora vamos trazer aqui uma outra notícia também. Olha só, ele estava sumido, né? Estava sumido, depois que ele não é mais presidente da Câmara dos Deputados, depois de toda a campanha que Rodrigo Maia fez pela esquerda em 2022, agora ele aparece novamente e ganha aí os holofotes da política nacional. Rodrigo Maia afirmou aí que Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda do governo Lula, é mais habilidoso do que Paulo Guedes. E é claro que essa declaração de Rodrigo Maia aí ganhou repercussão aí nas redes sociais e trouxe aí muitos questionamentos. Essas declarações de Rodrigo Maia foram proferidas hoje. É isso que nós vamos entender agora no nosso Tribuna em Debate. Nesta quinta-feira, dia 20, Rodrigo Maia, que é presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, fez uma avaliação sobre os primeiros meses do governo Lula. Segundo ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é mais habilidoso do que Paulo Guedes. Então tá aí, manifestação de Rodrigo Maia. Maia, no entanto, discordou aí dos planos de Haddad sobre focar na tributação dos super ricos. Ele contestou a afirmação de que ricos pagam menos impostos do que os pobres. Então tá aí, né, pessoal? O Rodrigo Maia, né, que apoiou toda a esquerda nas eleições de 2022, que foi aí um cabo eleitoral aí forte e verdadeiro da esquerda, trazendo aí a sua manifestação e o seu certo apoio a Fernando Haddad, dizendo aí que Haddad é mais habilidoso. E é claro, lendo aí nas entrelinhas o que Rodrigo Maia quis dizer, né, basicamente dizendo aí que Fernando Haddad é mais capacitado do que Paulo Guedes. Vocês concordam com isso? Também perguntamos aí, traga o seu comentário na nossa programação ao vivo, aqui no TikTok e também nas páginas Tribuna do Povo e Nossa Casa TV. Vocês concordam aí com essa manifestação de Rodrigo Maia? Será que Fernando Haddad aí, que, né, vale lembrar, declarou publicamente alguns meses atrás que não entendia nada de economia, será que ele é mais habilidoso, ele é mais competente realmente do que Paulo Guedes? Ou Rodrigo Maia simplesmente está querendo afagar
a esquerda brasileira com essa manifestação. Então tá aí, né, pessoal? Mais uma notícia, mais uma manifestação aí do Rodrigo Maia, que estava sumido, estava desaparecido. Acredito aí que essa manifestação de Rodrigo Maia foi justamente para tentar ganhar novamente os holofotes da política nacional. Voltando agora com o nosso noticiário, pessoal, nós sabemos aí que durante esses mais de 6 meses de governo Lula, o Lula falou aí muitas declarações polêmicas, muitas questões aí, né, que trouxeram para alguns muitas surpresas e para outros não. E nós vamos repercutir agora o que o Lula falou essa semana, que foi muito criticado. Ele disse aí, vamos repercutir isso agora. Para quem não acompanhou, o Lula em mais uma viagem internacional, agora depois de retornar da Bélgica, deu uma passada em Cabo Verde, que fica aí no continente africano, e soltou a seguinte pérola que foi muito criticado. Lula diz que é grato à África por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão. O petista foi a Cabo Verde e conversou com o presidente José Maria Neves durante uma parada estratégica de uma viagem que ele tinha acabado de fazer na Bélgica, na Europa. No retorno da cúpula de líderes da União Europeia e de países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos, que aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, Lula fez uma parada aí em Cabo Verde para abastecer o avião presidencial e aproveitou para realizar um pronunciamento conjunto com José Maria Neves aí, que é, né, o presidente de Cabo Verde. E ele soltou a seguinte pérola: nós queremos agora, com minha volta à presidência, recuperar a boa e produtiva relação que o Brasil tinha com o continente africano. E diante dessa manifestação de Lula, olha só, o presidente aí de Cabo Verde destacou o retorno do Brasil aos fóruns de discussão durante as discussões internacionais, quando Lula voltou a afirmar que pretende ouvir especialistas para definir como o Brasil pode ajudar os países africanos aí, né, em educação, indústria e agricultura. Mas o que chamou a atenção, pessoal, durante esse pronunciamento do Lula aí, é que ele disse, né, que era grato ao continente africano pelos mais de 350 anos de escravidão. E é claro que essa manifestação do Lula foi muito repercutida, muito criticada, ou seja, o Lula agradeceu a escravidão. E nós vimos aí, diante dessa manifestação do Lula, que tomou conta aí das redes sociais, é claro, com muitas críticas aí, não da esquerda, né? Porque a esquerda, ela silenciou-se aí com essa manifestação do Lula, né? Tentando colocar panos quentes e abafar. A primeiro plano, inclusive, não mencionar nada para que essa notícia, para que essa manifestação do Lula não tomasse proporções aí além das que já foram tomadas, mas, né, o que ele falou está falado e foi aí muito criticado. Agora tentem imaginar, né, vamos recapitular, tentem imaginar se essa fala, se esse dizer, se esse pronunciamento fosse realizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Podem ter certeza que a grande mídia, que a esquerda brasileira estaria em peso criticando aí esse pronunciamento. Mas, como ele foi realizado por Lula, eles tentaram aí colocar panos quentes nesta fala, nesse dizer de Lula, né, pessoal? Mais uma vez o Lula falando besteira, mais uma vez o Lula trocando aí os pés pelas mãos.
E, diante de um pronunciamento tão grave, proferido por um chefe de Estado brasileiro, mais uma vez o Brasil aí, né, passando vergonha internacionalmente com essa fala, com esse dizer do Lula. Então tá aí, pessoal, tá aí mais uma fala polêmica, mais uma besteira, e besteira grande, né, pessoal? Trazendo um cunho aí muito preocupante, né, do Lula afirmando aí, agradecendo 350 anos de um período de escravidão que tem que ser totalmente repudiado. Então tá aí, né? Declaração do Lula muito negativa, mais uma vez sendo repercutida. Pessoal, vamos trazer agora, tá? Uma parcial da nossa enquete, tá? Lá no início do nosso Tribuna em Debate, nós perguntamos a vocês que nos acompanham o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês sobre essa expulsão do deputado que fez o L, Yuri do Paredão, ele que é deputado federal pelo PL, foi eleito deputado federal pelo PL lá no Ceará, mas o Yuri do Paredão não comunga aí com os ideários do partido. Então até por isso ele foi aí todo esse procedimento de expulsão. Então tá aí na tela, pessoal, a primeira parcial, a parcial da nossa enquete. Nós perguntamos: o presidente do PL faz certo em expulsar do partido o deputado federal que fez o L, o Yuri do Paredão? E olha só, 95% das participações dizem aí que o presidente do Partido Liberal, que Valdemar Costa Neto, fez correto, está agindo correto em expulsar da sigla aí o Yuri do Paredão. E apenas 5% das participações disseram que não, que esse não é o caminho, que não está correto a expulsão do deputado federal. Então, diante dessa primeira parcial, o que nós já podemos concluir? Que a grande maioria de vocês que estão participando, estão acompanhando aqui a nossa Casa TV, o nosso Tribuna em Debate, comungam aí com a decisão encabeçada por Valdemar Costa Neto. E vale lembrar, Valdemar Costa Neto aí que é presidente do PL, do partido do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, falando aí, e nós vamos trazer aí durante o nosso Tribuna em Debate o resultado final da nossa enquete, mas falando de Bolsonaro, nós sabemos aí que o Bolsonaro está andando por todo o Brasil. O Partido Liberal, depois do grande e expressivo resultado nas eleições de 2022, mesmo aí sofrendo revés na executiva da presidência nacional, mas o partido teve bons resultados, digo, ótimos resultados aí, principalmente com relação ao legislativo e também com a vitória de governadores nos estados e de senadores, além de deputados federais e estaduais. Mas o grande objetivo do Partido Liberal, inclusive já exposto por Jair Bolsonaro, é fazer mais de 1.000 prefeitos nos municípios do Brasil. Vale lembrar que o Brasil hoje, atualmente, possui mais de 5.000 municípios. Então, o planejamento aí ousado, encabeçado por Bolsonaro, é que 20% das cidades brasileiras sejam aí representadas por prefeitos do Partido Liberal e do PL. Então, diante disso, Jair Bolsonaro está numa andança intensa em todo o Brasil. E, diante dessa agenda de Jair Bolsonaro, amanhã, sexta-feira, ele será homenageado aqui no nosso estado de Goiás, na cidade de Anápolis. Bolsonaro é um dos homenageados da Comenda Gomes de Souza Ramos, tá? Então, olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele será agraciado nesta sexta-feira, dia 21, com a Comenda Gomes de Souza Ramos, uma das principais e altas honrarias concedidas pelo município de Anápolis. Com a expectativa de público recorde, o evento, que seria realizado no Teatro Municipal, ele foi transferido para o Centro de Convenções de Anápolis às 19 horas e a entrada será liberada para toda a população. E essa solenidade, ela celebra aí os 116 anos da cidade de
Anápolis. E essa Comenda Gomes de Souza Ramos, ela é instituída através da Lei Municipal número 833 de 11 de junho de 1980. Então tá aí, né, pessoal? Inclusive na tela, né, nós estamos vendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal e que foi aí, que concorreu ao cargo de governador do estado de Goiás na última eleição, Major Vitor Hugo. Então, nas redes sociais está circulando esse vídeo de Jair Bolsonaro com Vitor Hugo, aonde Bolsonaro anuncia a sua presença amanhã na cidade de Anápolis, Goiás, aonde ele receberá essa homenagem, né, essa honraria com a Comenda Gomes de Souza Ramos. Então tá aí, né? E de acordo aí com o próprio site da Prefeitura de Anápolis, em virtude da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aonde passa arrasta multidões, o evento, que seria a primeiro plano realizado no Teatro Municipal de Anápolis, teve que ser aí transferido para o centro de convenções em virtude da capacidade das pessoas, né, do número de pessoas que se farão presentes na solenidade. E de acordo com o site oficial da Prefeitura de Anápolis, a expectativa é com um recorde de público em virtude da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tá aí, você que é de Goiás, você que nos acompanha na nossa Casa TV, você que é de Anápolis e regiões subjacentes, amanhã Bolsonaro estará presente em Anápolis. Então a presença de Bolsonaro aqui no estado de Goiás está muito constante. Vale lembrar que na última sexta-feira, Bolsonaro aí teve presente na cidade de Goiânia, né, onde que ele foi aí a primeiro plano ao dentista, mas posteriormente almoçou aí com o governador Ronaldo Caiado, com outras figuras políticas, o próprio Major Vitor Hugo, o deputado federal Gustavo Gaia, e no início da noite, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi aí recepcionado por uma grande multidão na cidade de Goiânia. Inclusive circula nas redes sociais vídeos e a manifestação do presidente, que subiu inclusive num mini trio e agradeceu a todos que estavam presentes aí na cidade de Goiânia na última sexta-feira. E amanhã, sexta-feira também, 21 de julho, ele estará presente aí na cidade de Anápolis, aonde receberá aí essa homenagem à Comenda Gomes de Souza Ramos. Então tá aí, você que é de Goiás, você que é de Anápolis, amanhã Bolsonaro estará em Anápolis. Pessoal, vamos falar agora de uma notícia que foi muito ventilada hoje nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro teve a sua conta internacional do Banco do Brasil encerrada e a primeiro plano sem explicação. E isso foi muito debatido nas redes sociais na presente data. Por que o Banco do Brasil encerrou, sem qualquer explicação aparente, uma conta bancária do ex-presidente Jair Bolsonaro? E agora, no início da noite, o seu filho, Carlos Bolsonaro, disse também que teve a sua conta encerrada pelo Banco do Brasil. E até o presente momento não há informações sobre o que motivou o órgão a encerrar a conta de Bolsonaro e também a conta de Carlos Bolsonaro. E é isso que nós vamos entender um pouquinho agora no nosso Tribuna em Debate. O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, informou que sua conta no Banco do Brasil foi encerrada sem aviso prévio, como noticiou aí, como foi totalmente noticiado durante a data de hoje, né? Sem aviso prévio e sem explicações e questionamentos, fomos solenemente ignorados. Vai ver, é conveniência cotidiana, disse Carlos Bolsonaro. O Banco do Brasil diz contar com protocolos rígidos de acompanhamento das movimentações financeiras de seus clientes, além de respeitar integralmente a legislação e a regulamentação
bancária em todos os países que atua. Questionada sobre o que motivou o encerramento da conta no exterior, a empresa não forneceu mais informações em respeito ao sigilo bancário. Nem o Banco do Brasil, nem o BBB Américas contam movimentações financeiras específicas do seu cliente. Então tá aí, pessoal. Fica muito estranho, né, o Banco do Brasil encerrar, né, sumariamente, sem qualquer tipo de motivação, sem qualquer tipo de aviso, as contas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu filho Carlos Bolsonaro. Isso faz com que se crie aí burburinhos, né, que o Banco do Brasil, né, está sendo utilizado aí como retaliação política e ideológica. Porque nós temos aí hoje um novo governo federal aí de esquerda, que aparentemente está tentando de alguma forma utilizar um banco tão importante como o Banco do Brasil para encerrar conta bancária de adversários políticos. Agora imaginem, pessoal, lá em 2019, quando o presidente Bolsonaro tomou posse e ficou como presidente até em 2022, aconteceu esse tipo de situação? Não aconteceu. Então isso nos chama atenção e agora nós vamos acompanhar se o órgão aí, se o Banco do Brasil dará, né, a Bolsonaro e a Carlos Bolsonaro alguma explicação convincente do que está acontecendo, do que aconteceu, e se isso estenderá a outros membros da família Bolsonaro que porventura tenham aí conta bancária no Banco do Brasil. Então soa muito estranho, né, o Banco do Brasil, a sua administração que deveria ser aí imparcial, simplesmente encerrando aí as contas de Jair Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro de forma sumária, sem qualquer tipo de explicação. E nós vamos acompanhar todo esse desenrolar, pessoal. Então tá aí mais uma notícia que movimentou a política nacional na data de hoje. E falar em notícia, pessoal, você que ainda não respondeu a nossa enquete, você que acompanha o nosso Tribuna em Debate, a programação da nossa Casa TV Web, nós perguntamos lá no início do nosso programa qual a opinião de vocês sobre a expulsão do deputado federal Yuri do Paredão. Vale lembrar que Yuri do Paredão vem causando muita polêmica, ele que foi aí eleito pelo Partido Liberal e parece que é de esquerda, é isso mesmo, porque ele fez o L junto com ministros do governo Lula. E hoje, na presente data, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, se manifestou que Yuri do Paredão será expulso. Todo o procedimento de expulsão de Yuri já está em pleno andamento. Então nós perguntamos se o presidente do PL, se o Valdemar Costa Neto, está sendo correto, se ele faz certo em expulsar do partido o deputado que fez o L, o Yuri do Paredão. Então tá aí, pessoal, mais uma parcial da nossa enquete. 93% das nossas participações dizendo aí que Valdemar Costa Neto age corretamente, que esse deputado que fez o L tem que ser sim expulso do Partido Liberal, expulso sim do PL. E 7% aí, apenas 7%, dizendo que não é correto a expulsão do parlamentar. Então tá aí mais uma parcial da nossa enquete e, né, de forma esmagadora, a grande maioria concordando aí com a manifestação e a decisão de Valdemar Costa Neto. Pessoal, nós vamos trazer agora um dado, né, uma notícia importante que nos remete aí a dados sobre violência. Ainda é um dado que nos traz aí uma aferição do governo Bolsonaro. É isso que nós vamos trazer agora. Em 2022, nós não estamos falando de 2023, são dados apresentados até 2022, que foram aí noticiados hoje. Em 2022, mortes violentas no Brasil atingiram menor nível em 12 anos. Foram aí 47 mil vidas perdidas no ano passado, em 2022, e essa taxa tem caído desde 2018, mas o ritmo de queda diminuiu. Vamos trazer essa notícia
agora e repercuti-la. O número de mortes violentas no Brasil alcançou o nível mais baixo em 12 anos. A queda ocorreu entre 2021 e 2022, sob a égide do governo Bolsonaro, sendo que 47.508 vidas perdidas devido a homicídio dolosos, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e mortes aí por intervenção policial. Entre 2020 e 2021, por exemplo, houve uma redução de 4%, enquanto desta vez a diminuição foi de 1,9%. A taxa de mortes proporcionais a cada 100 mil habitantes no Brasil diminuiu de 24 para 23,4%. Apesar do recuo, o Brasil ainda é responsável por aproximadamente 1/5 dos homicídios de todo o mundo. O índice de homicídios dolosos, que representa a maior parte de mortes violentas intencionais, ficou em 19,5, apresentando uma redução de 2,2 entre 2021 e 2022. Em relação às mortes por intervenção policial, o número chegou a 6.430, com uma diminuição de 1,4%. A região da Amazônia Legal, que registrou alta nos homicídios na edição anterior do relatório, concentrou no ano passado em uma das 5 mortes violentas intencionais. Esses dados eles foram divulgados hoje, na presente data, no 17º Anuário da Segurança Pública. Então tá aí, pessoal, mais um dado importante. E por que é importante nós repercutirmos aí esses dados apresentados? Porque cai por terra toda aquela narrativa da esquerda que durante o governo Bolsonaro, que houve aí uma flexibilização na aquisição de armas de fogo, isso iria trazer um aumento da violência. E na verdade foi totalmente ao contrário. Durante o governo Bolsonaro, comprovadamente, isso são dados estatísticos de órgãos oficiais, as mortes violentas no Brasil, elas diminuíram e não aumentaram, como sempre quer crer aí a esquerda brasileira. E isso foi um cenário até 2022. Agora nós vamos acompanhar quais foram aí, quais serão essas perspectivas durante o governo Lula. Esses dados ainda não foram aferidos e ainda não temos, mas é bom guardar muito bem esses dados, essas notícias, porque quando, infelizmente, os dados aí da violência explodir, isso tem que ser evidenciado. Que até 2022 estávamos aí em plena expansão a queda das mortes violentas e, como eu já havia salientado, cai por terra toda a alegação do petismo, cai por terra toda a alegação do lulismo, que durante o governo Bolsonaro tínhamos aí um aumento das mortes violentas. Ao contrário, durante o governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, o Brasil passou aí por um momento de queda substancial e muito importante das mortes violentas. Então tá aí, pessoal, um dado importante aí, mas 2023 nós não sabemos qual que é o verdadeiro cenário e como isso também será conduzido durante todo o ano. Nós ainda estamos aí no mês de julho de 2023 e temos aí todo o restante, todo o segundo semestre aí de governo Lula para que esses dados possam ser aferidos. Tá aí, pessoal, mais uma notícia aí importante. Pessoal, vamos trazer agora. Nós sabemos aí que o Partido Liberal, já havíamos falado que o Partido Liberal, ele está com um objetivo, que é de fortalecer a sua sigla, inclusive nas eleições de 2024. E Fernando Holliday, ele que era muito conhecido por fazer parte do Movimento Brasil Livre, do MBL, mas diante de divergências com os próprios integrantes, ele simplesmente saiu do MBL e apoiou aí Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. E o Fernando Holliday, ele se manifestou essa semana dizendo que toda a direita deveria unir em torno da liderança de
Bolsonaro, prestes aí a filiar ao PL, que é o principal partido de oposição ao governo Lula, o vereador da cidade de São Paulo, né, Fernando Holliday, que atualmente está sem partido, mas vai filiar ao PL, ele se diz arrependido da oposição que fez ao presidente Jair Bolsonaro em anos anteriores. O ex-integrante aí do Movimento Brasil Livre, do MBL, Holliday apoiou aí, né, o ex-chefe do executivo nas eleições de 2018, mas 2 anos depois disse que se arrependeu ainda em 2020, quando saiu do MBL. Mas, diante de todo o cenário, de toda a condução que o MBL tomou, Fernando Holliday voltou a apoiar Jair Bolsonaro em 2022 e agora, né, em 2023, vai se filiar ao Partido Liberal e disse que agora é a hora de todos se unir em torno da liderança de Bolsonaro. Então tá aí, né, o Fernando Holliday, que é muito conhecido, né, muito forte nas redes sociais, que pertenceu há muito tempo ao Movimento Brasil Livre, ao MBL, mas que se desvencilhou aí de qualquer ligação com o movimento após o rompimento por se manifestar favorável em 2022 à reeleição de Jair Bolsonaro. E agora, né, o caminho natural de Fernando Holliday é a filiação ao partido de Bolsonaro, ao Partido Liberal. Então tá aí mais uma notícia. E agora, pessoal, já caminhando para o final do nosso Tribuna em Debate, nós vamos trazer agora o resultado final da nossa enquete. Lá no início do nosso Tribuna em Debate, em virtude dessa manifestação dita hoje por Valdemar Costa Neto, ele que é presidente nacional do Partido de Bolsonaro, do Partido Liberal, ele disse que expulsará, né, todos os trâmites de expulsão aí estão sendo realizados para expulsar o deputado federal que fez o L lá no Ceará, né? Yuri do Paredão, deputado federal que fez o L lá no Ceará, será expulso do Partido Liberal por não comungar com os princípios de direita e não comungar aí com os princípios e questões defendidas pelo Partido Liberal. E no início do nosso Tribuna em Debate, nós perguntamos a vocês que nos acompanham, qual é a opinião aí sobre essa expulsão desse deputado federal, Yuri do Paredão do Ceará, que fez o L e nos parece aí que é vermelho por dentro, né? Apesar de ter sido vitorioso nas eleições concorrendo pelo Partido Liberal, nos parece que Yuri do Paredão aí é um esquerdista nato e toda essa atitude aí tomada por Yuri do Paredão acarretará em sua expulsão do Partido Liberal. E nós perguntamos a você que nos acompanha, que acompanha aqui a programação da nossa Casa TV, do nosso Tribuna em Debate, nós perguntamos qual a opinião de vocês sobre, né, a expulsão desse deputado federal que fez o L. Se vocês são favoráveis ou são contrários, e a opinião de cada um de vocês é muito importante. E agora, pessoal, nós vamos trazer aí o resultado final da nossa enquete. Qual foi a nossa pergunta? Qual foi o nosso questionamento a cada um que nos acompanha? Presidente do PL faz certo em expulsar do partido o deputado que fez o L? Resultado final da nossa enquete, 90% das participações disseram que sim, Valdemar Costa Neto acerta em expulsar o deputado federal que fez o L. E 10% disseram que não, que a decisão de Valdemar não é correta. Então tá aí, né, pessoal? Esmagadora maioria das pessoas que se manifestaram aí disseram concordar com a expulsão do deputado federal Yuri do Paredão. E a Primeiro Plano, eu agradeço a você que votou aí na nossa enquete, que participou, que trouxe o seu comentário, que compartilhou o nosso Tribuna em Debate, que sempre está aqui acompanhando, que é internauta de carteirinha da nossa Casa TV Web, de toda a nossa programação. E eu trago um recado agora para vocês, pessoal. Querem ficar bem informados,
querem receber aí as notícias como elas são, né, com credibilidade, quer ficar por dentro da política nacional, internacional, saúde, esporte, entretenimento, é aqui na nossa Casa TV Web, pessoal. www.nossacasatv.com.br, o nosso portal de notícia. Aqui você ficará muito bem informado. Quer acompanhar a política nacional e internacional, saúde, entretenimento, esporte e os mais diversos assuntos da sociedade? É aqui na nossa Casa TV Web, no nosso portal de notícias, pessoal. Confiabilidade e credibilidade é aqui na nossa Casa TV Web. E agora eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou. Pessoal, curta, compartilha a nossa live, envia aí aos grupos de WhatsApp, acompanhe o nosso portal da nossa Casa TV e até o nosso próximo Tribuna em Debate. Uma boa noite.